Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal dessa semana, que foi a lição número 10 do trimestre, cujo tema foi Mansidão no Crisol. O texto que serviu como base para o nosso estudo: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando olhamos aqui para aquilo que estudamos durante essa semana sobre a temática da mansidão e humildade, quando enfrentamos situações probantes, situações complicadas, onde a grande e esmagadora maioria das pessoas reage de forma muito mais intempestiva e reage à altura daquilo que recebe, quando pessoas mal intencionadas buscam o nosso mal, quando situações complexas têm lugar, é difícil reagir com mansidão e com humildade. Vimos, por exemplo, durante essa semana, que um dos segredos para podermos manter um espírito de mansidão é nos mantermos também em comunhão com Deus. Se estivermos firmemente alicerçados nele, em sua palavra, então teremos também a possibilidade de viver essa experiência de mansidão e humildade como um estilo de vida, sem aquela necessidade de manter-se o tempo todo dizendo eu tenho que ser manso, eu tenho que ser humilde. Quando você está em conexão com Deus, aquilo que são os atributos do caráter de Cristo, o fruto do Espírito começa a ser evidenciado na vida do cristão. E a mansidão, o domínio próprio, fazem parte também do fruto do Espírito. No nosso guia de estudos hoje, aparece um texto muito interessante do livro Deserto às Nações, na página 234, que vai lançar um pouco mais de luz sobre tudo isso que estudamos durante a semana. Se me permite, quero compartilhar com você o texto, que diz assim: as dificuldades que temos de enfrentar podem ser grandemente diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Faz uma pausa aqui. As dificuldades e problemas não são uma prerrogativa de um grupo exclusivo de pessoas. Nós teremos dificuldades e problemas. Jesus mencionou que nós enfrentaríamos essas questões. Mas o que a Sra. White começa dizendo aqui é que essas dificuldades e problemas que a gente tem que enfrentar, elas serão diminuídas se nós lançarmos mão da humildade e mansidão escondidos em Cristo Jesus. E veja o que ela continua dizendo: se possuirmos a humildade do nosso mestre, estaremos acima dos menosprezos, das repulsas, dos aborrecimentos aos quais estamos diariamente expostos e que deixarão de lançar sombra sobre o nosso coração. Olha que coisa fantástica. Quando você decide que vai viver uma experiência de mansidão e de humildade na presença do Senhor Deus, o que ela diz é que essa postura de cara já te coloca acima dessas circunstâncias. Lembra que uma das coisas que a gente falou essa semana é que muitas pessoas que acabam sendo combativas, tempestuosas, que precisam pagar o mal com o mal e assim por diante, são pessoas que às vezes têm uma dificuldade com a sua autoestima e precisam se reafirmar, e fazem isso sendo extremamente combativas, porque precisam que os outros veem nelas aquilo que elas mesmas às vezes não conseguem ver. Então é uma maneira de compensação. Mas quando você está em conexão com Deus, quando o espírito de mansidão e humildade fazem parte do seu ser, então você vai estar acima disso tudo. E essas questões que acontecem na vida de todo mundo, enquanto estivermos nesse mundo, teremos dificuldades, teremos que passar pelo crisol, e normalmente o inimigo utiliza pessoas próximas, às vezes até a nós, para que através delas o sofrimento, a perseguição venha sobre a nossa vida. Quando você usa as armas de Cristo, quando você está embebido do Espírito de Cristo, e a mansidão e o domínio próprio, a humildade fazem parte do teu dia a dia, você vai estar acima disso tudo e o teu coração não vai ser estragado. Essa é a coisa mais importante. Se a maior parte de nós tivesse que passar por 5% do que Cristo Jesus passou, o nosso coração não estaria completamente estragado. Mas Cristo, até o último momento, até o último suspiro na cruz, seu coração estava imaculado, puro, porque ele não deixava que esse espírito ruim, que acaba sendo o espírito de ódio, rancor, mágoa, ira, enfim, que maculasse o seu coração. Mas ela continua dizendo: a mais elevada prova de nobreza de um cristão
é o domínio próprio. A pessoa que, durante os maus tratos ou de crueldade, deixa de manter a mente calma e confiante, rouba de Deus o direito de revelar nela a sua perfeição de caráter. Por quê? O caráter de Deus é revelado nos seus seguidores, normalmente quando eles estão passando por situações probantes. Então, quando você resolve, eu vou resolver isso, eu vou falar umas verdades, eu vou retribuir. Quando você está fazendo isso, você está roubando de Deus a oportunidade que ele tem de revelar o caráter dele diante das pessoas. E ela ainda termina dizendo, a humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É a garantia de sua ligação com as correntes do alto. Ou seja, quando decidimos viver em mansidão e humildade, nós estamos, na verdade, decidindo ser os representantes de Cristo aqui na Terra, para que através de nós as pessoas possam ver um pouquinho de Cristo Jesus. Nunca se esqueça, cada momento em que você enfrentar uma situação probante, é uma oportunidade que Deus está te dando para poder mostrar diante de todas as pessoas como vive um seguidor do reino de Deus. Vamos orar para que Ele nos ajude a ser semelhantes a Cristo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos escolheu para sermos parecidos com Cristo Jesus. O pecado tem mudado tanta coisa dentro de nós. Muitos corações, Pai, talvez de amigos e amigas que estão nesse momento orando comigo, estão estragados por causa das dificuldades, por causa dos crisóis da vida. Mas eu te peço que a mansidão de Cristo Jesus, o domínio próprio, que a humildade, que são características de Cristo Jesus, que sejam implantadas em nós pelo Espírito de Deus. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?